E aí, pessoal? Beleza! Mergulho profundo de hoje, a gente vai desvendar a mente de Santo Agostinho. Opa, um dos gigantes do cristianismo. Ele mesmo, vamos navegar pelas ideias desse grande pensador. Amor, casamento, bem e mal, até a natureza do tempo, preparados. Agostinho não é só santo, não. Ele é filósofo, teólogo. Deixou um legado incrível. A gente tá pensando sobre as coisas que ele falava, né? Verdade. E pra nos guiar nessa jornada, a gente tem que ir uma expert que, olha, manja tudo de Agostinho. Ah, perigo. É sério. A gente vai explorar trechos de obras-primas, tipo Confissões, A Cidade de Deus, sobre o bem do matrimônio. E o conceito de amor em Santo Agostinho. Isso. E outros textos que ajudam a gente a entender o impacto do pensamento dele. É impressionante como Agostinho mergulhou em temas, tipo, super complexos e atemporais. Total. E já que a gente tá falando de temas atemporais, que tal começar pelo amor? Pô, no conceito de amor em Santo Agostinho tem uma frase poderosa. O amor, em sua essência, é o desejo ordenado por Deus. Desejo ordenado por Deus. Que forte, me explica melhor isso. Desejo pra mim parece algo bem terreno, humano. Como Deus entra nisso? Mandou bem. É aí que tá a genialidade do Agostinho. Pra ele, o amor não é só um sentimento, sabe? Tipo, passageiro ou atração física. O amor é a força que move a gente, que nos impulsiona a entender o mundo, a buscar a verdade. É tipo, se conectar com o bem supremo. Deus. Isso, tipo, Deus pega esse desejo que pode ser por qualquer coisa e fala... Usa essa energia pra algo maior, pra me encontrar. É isso aí. O amor é tipo um GPS divino. Mas Agostinho vai além. Ele mostra que existe uma diferença, tipo, crucial entre amar as coisas terrenas e amar a Deus. Ele usa uma analogia. Quando a gente ama demais uma pessoa, a gente pode transformar ela num ídolo. Sei lá, tipo, colocar a felicidade toda na mão de outra pessoa. Isso. E essa idolatria, colocar qualquer coisa no lugar de Deus, impede a gente de ser feliz de verdade. A gente só encontra a felicidade nele. Faz sentido. É como se a gente colocasse toda a nossa expectativa em algo limitado. E aí quando essa coisa decepciona, a gente sofre. Exato. Agostinho tá, tipo, alertando a gente pra não depositar esperança em coisas passageiras. Que não podem nos completar de verdade. Falando em completar. Como o casamento entra nessa busca por Deus através do amor? Olha, prepare-se, porque Agostinho tinha ideias bem diferentes das nossas sobre casamento. Sério, tipo, completamente diferentes. Conta mais. E sobre o bem do matrimônio, ele fala de 4 bens do casamento: procriação, fidelidade, sacramento e remédio pra concupiscência. Remédio para concupiscência. Que palavra difícil. O que ele queria dizer com isso? Ele tá falando do desejo desordenado, a inclinação pro pecado. Agostinho achava que o casamento podia controlar esses impulsos. Tu canalizar para algo bom. Isso, algo ordenado por Deus. Interessante. Mas se o casamento é bom aos olhos de Deus, por que Agostinho defendia tanto a vida celibatária? Boa pergunta. Agostinho acreditava que, tipo, apesar de ser bom, o casamento não era tão bom quanto uma vida só pra Deus. Entendi. Tipo, nível acima. O celibato, pra ele, permitia uma entrega total a Deus, sem as distrações da vida de casado. Faz sentido. Mas por que ele achava isso? Qual a vantagem? Ele via a virgindade como um estado superior, mais próximo da perfeição divina, livre das preocupações do casamento. É bem diferente da visão de hoje, né? Total. Hoje em dia, o casamento é super valorizado. A vida de solteiro, muita gente vê com desconfiança. Agostinho, tipo, convida a gente a repensar esses valores, questionar o que realmente leva a gente pra perto de Deus. Verdade. Mas essa ideia é radical sobre o casamento. Ele sempre pensou assim. Na verdade, não. Que história. E essa história nos leva para outro ponto importante do Agostinho. A visão dele sobre o bem e o mal. Ele não foi sempre cristão, né? Ouvi dizer que ele seguiu outra religião antes. Verdade. Antes de virar cristão, ele seguiu o maniqueísmo. Maniqueísmo? Que nome diferente. O que era isso? Uma doutrina que acreditava na dualidade entre o bem e o mal. Tipo, forças opostas no universo. Nossa, é bem diferente do cristianismo. E como essa mudança impactou o pensamento dele. Totalmente. No cristianismo, Agostinho abandonou essa visão, passou a defender que o mal não é uma coisa, mas a ausência do bem. Como assim? Me explica melhor. Ele compara o mal a uma sombra. A sombra só existe porque tem luz. O mal só existe porque existe o bem. Tipo, frio é a ausência de calor. A escuridão, a ausência de luz. Exatamente. Que metáfora. Então, para Agostinho, o mal não tem existência própria, é só falta de algo. Isso. E essa ideia muda tudo. Se o mal não é uma força que domina a gente, a responsabilidade pelas nossas ações é toda nossa. Faz sentido. Agostinho coloca a gente diante do espelho, né? A luta entre o bem e o mal acontece dentro da gente. É isso aí. E a gente escolhe qual caminho seguir. Caramba, esse Agostinho era demais. O que mais esse cara genial deixou pra gente? Calma, ainda tem muita coisa. Na próxima parte, a gente vai desvendar as ideias dele sobre o tempo. Prepara-se. Já tô curioso.
irmão, já pensou em aprofundar ainda mais sua caminhada com Cristo? Os livros que mencionamos neste podcast estão à sua disposição no primeiro comentário. Cada página é uma oportunidade de crescer na fé, ampliar sua visão sobre o reino de Deus e se inspirar com as verdades eternas. Não perca tempo, dê uma olhada e permita que essas leituras transformem sua vida. Preparados para mais Agostinho. Tô pronto? A gente já viu como esse cara era fera, teólogo, filósofo, líder. Mas e aí? O que mais ele explorou? Agostinho era tipo um faz-tudo da inteligência. Queria entender tudo de Deus e a criação. Ele estudou as escrituras, a filosofia grega, até a ciência da época. A ciência também. Mas a ciência naquela época era, tipo, bem básica, né? Como eu misturava fé com ciência. Então, Agostinho era mestre em juntar fé e razão. Ele achava que a razão era um presente de Deus pra gente entender a criação. Pra ele, a revelação divina e a ciência não eram inimigas. Então ele não via treta entre fé e ciência. Nada. Ele dizia que a natureza era um livro de Deus e a gente tinha que decifrar esse livro. E a matemática, pra ele, era a chave pra entender a ordem do universo. Matemática. Agostinho curtia números. Tipo Pitágoras na fé. Ele viu os números como a base da criação. Deus criou o mundo com base em matemática, proporções, padrões. A harmonia do universo era tipo um reflexo de Deus. Que ideia incrível. A matemática era a linguagem de Deus. Mas e aí? Se tudo foi criado com essa perfeição, como explicar o caos, as coisas ruins? Essa pergunta é de todos os tempos, né? Agostinho encarou essa questão de frente. Ele dizia que o caos não podia ter criado um universo tão complexo e bonito. A ordem da natureza era prova de Deus. Então, para ele, tudo tinha um propósito, um plano divino. Sim. E o ser humano é especial nesse plano. A gente é o topo da criação, feito à imagem de Deus. Mas a gente tem livre-arbítrio, né? A gente viu na primeira parte. A capacidade de escolher entre o bem e o mal. Complica. Se somos tão especiais, por que tem tanto sofrimento? Agostinho pensou muito sobre isso. A culpa do mal não era de Deus, mas da gente. A gente usa a liberdade para se afastar de Deus e causar dor. Espera. Se o livre-arbítrio causa problemas, por que Deus nos criou assim? Porque não nos fez perfeitos e obedientes. Para Agostinho, liberdade era melhor que perfeição. Imagina um mundo onde todo mundo é obrigado a amar Deus. Sem graça, né? Sem mérito. O amor de verdade só existe com liberdade. Verdade. Deus dá a chance a gente escolher amar Ele. Mas essa liberdade toda não coloca em risco a criação. Agostinho sabia disso. Ele alertava sobre a ganância, a exploração da natureza. Sério, Agostinho já era ecologicamente correto. Ele era visionário. Ele já falava sobre a importância de cuidar da natureza, de usar os recursos com responsabilidade. A natureza era um presente de Deus. Ele estava à frente do seu tempo. Hoje a gente vê os problemas da destruição do meio ambiente. Agostinho entendia que a natureza não era só um cenário pra gente, era um sistema complexo que a gente faz parte. E como aplicar essa visão dele hoje? O que a gente aprende com ele? Agostinho convida a gente a repensar nossa relação com a natureza, a ver a natureza como um presente de Deus e cuidar dela para as próximas gerações. Ele mostra que a fé não afasta a gente do mundo. Ela nos impulsiona a cuidar do mundo com amor. Mas Agostinho não foi só um pensador, né? Ele também era líder na igreja. Sim, Agostinho era um líder nato. Ele influenciou a igreja e ainda inspira líderes hoje. Ele formou novos líderes, combateu heresias, orientou os fiéis. Ele era tipo um professor, um mentor. Exatamente. Ele escrevia cartas para líderes da igreja, tirava dúvidas, dava conselhos, combatia heresias. Ele usava escrita para liderar. Interessante. E além das cartas, ele fazia mais alguma coisa. Agostinho era um comunicador. Ele pregava sermões poderosos, cheios de paixão e conhecimento, que convertiam as pessoas. Ele também formava novos padres, ensinando teologia e a importância da virtude. Ele se preocupava em preparar a nova geração da igreja, mas como ele liderava, ele era autoritário. De jeito nenhum. Agostinho era humilde, colocava os outros em primeiro lugar, ele é um servo de Deus, e encorajava outros líderes a fazerem o mesmo. Ele praticava e pregava. Tem algum exemplo dessa humildade? A relação dele com o bispo Valério é um exemplo. Valério reconheceu o potencial de Agostinho e o ordenou padre, mesmo com gente criticando o passado dele. O Valério foi tipo um mentor pra ele. Sim, ele viu em Agostinho um coração bom e uma mente brilhante. Ele confiou nele para servir a igreja. Essa história mostra que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas, mesmo que elas tenham errado no passado. E Agostinho não decepcionou. Ele virou um dos maiores líderes da igreja, mas a liderança dele ia além da igreja, né? Com certeza. Agostinho participava de debates sobre política, ética, justiça social. Ele queria aplicar os valores cristãos na sociedade. Um líder completo. Ele se importava com o bem-estar das pessoas e como aplicar os ensinamentos dele hoje. Agostinho nos desafia a buscar a verdade, amar a Deus e ao próximo, usar a liberdade com responsabilidade, viver o presente, construir um mundo melhor. A gente pode se inspirar nele. Um legado inspirador. Nesses 2 episódios, a gente mergulhou na mente de Santo Agostinho, um tesouro de sabedoria, mas ainda tem mais. Na próxima parte, a gente vai explorar as ideias dele sobre o tempo. Preparem-se. Vai ser uma viagem?
E aí, galera, tá curtindo o papo? Que tal dar um passo a mais na sua jornada espiritual? Os livros citados aqui no podcast estão lá na descrição esperando por você. É só clicar, começar a ler e se aprofundar em verdades que impactam o coração e a mente. Não deixe a bênção passar, hein? Bora mergulhar mais fundo na palavra e na sabedoria de gigantes da fé. Volta para a última parte dos mergulhos. Agostinho, o cara era demais. Teólogo, filósofo, líder. Mas ele também se dedicou a uma parada que até hoje deixa os cientistas confusos: o tempo. Pois é, o tempo. A gente sente ele passar, mas não consegue pegar. Agostinho pensou muito sobre isso, viu? Ele chegou a umas conclusões bem diferentes. Tipo, qual era a vibe dele sobre o tempo? Ele achava que era tudo uma ilusão, tipo Matrix. Não era Matrix, mas chegava perto. Nas Confissões, ele fala uma frase que é de perar o cabeção. O que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quer explicá-lo a quem pergunta, não sei. Cara, que frase. Ele sabia o que era, mas não conseguia explicar. Que mistério. Agostinho era assim. Ele faz a gente questionar. Ele argumentava que o passado e o futuro não existem de verdade. São só coisas da nossa mente. O tempo real é o agora. Espera, o passado não existe. Mas e as fotos, as lembranças? Yeah. E os planos pro futuro? Calma. As fotos e as lembranças existem, mas elas existem agora. O passado, como momento que a gente pode voltar, já era. É como assistir um filme. A gente só vê um pedacinho de cada vez o presente. O resto do filme, o passado já passou e o futuro a gente ainda não viu. Que loucura. Então, pra ele, o tempo é uma experiência de cada um. Exatamente. E essa ideia faz a gente pensar em como vive. Muita gente fica presa no passado, remoendo coisas ruins, ou ansiosa pelo futuro, com medo. O Agostinho fala pra gente focar no presente, viver cada momento, porque é só agora que a vida acontece. Manda a gente dar um pause e curtir um momento, tipo mindfulness. Isso. E essa ideia do tempo se conecta com tudo que a gente já falou. A busca por Deus, o amor, a liberdade, tudo faz mais sentido quando a gente tá presente, ligado no agora. Nossa. A gente viajou por vários temas: amor, casamento, bem e mal, a criação, a natureza, a liderança e agora o tempo. Tudo conectado. Agostinho era demais. As ideias dele continuam importantes até hoje. Ele era um cara à frente do seu tempo. Deixou um legado de sabedoria que serve pra gente hoje em dia. E pra quem ficou curioso e quer saber mais desse gigante do cristianismo, por onde começar? Começa pelas Confissões. É um livro pessoal, ele conta a história da vida dele, as dúvidas, as buscas. É emocionante. Faz a gente pensar sobre a vida. Boa dica. E pra quem quer mais, tem A Cidade de Deus, que é um clássico da filosofia e teologia. E sobre um bem do matrimônio, que fala sobre a visão dele sobre casamento, que era bem diferente. É isso aí. Vale a pena explorar as obras do Agostinho. É isso aí. Valeu a todos que mergulharam com a gente no mundo de Santo Agostinho. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. Até a próxima. Irmão, os livros que mencionamos hoje estão logo abaixo. Aproveite essa chance de crescer na fé e na intimidade com Deus. Que o Senhor te guie em cada leitura.